Primeiro, o que é o Reiki? Reiki é um conjunto de técnicas. Então, mesmo o pessoal já reikiano que às vezes me pergunta como que eu explico o que é. Então, aproveita essa explicação. Reiki é um conjunto de técnicas criada no Japão. Foi criada por Mikao Sui, um japonês. Possivelmente, a gente não tem registro, possivelmente alinhado com um monge budista. Ele era possivelmente um monge budista. No Japão, muito forte a influência do budismo. Então, é um conjunto de técnicas onde o profissional vai se conectar com uma frequência, a gente acaba simplificando, falando com uma energia, e vai funcionar como um canal, transmitindo essa energia para o outro. A gente não transmite a nossa. Então, no japonês, a gente vai chamar de ki, que no chinês é o chi, no hindu é o prana, na medicina tibetana. A gente não vai passar o nosso ki, senão eu fico cansado. Então, uma das perguntas é: quando eu faço reiki, eu fico cansado? Não, porque eu não passo a minha energia. Na verdade, é para eu ficar bem, tá? O Ki é a energia circulante em todo ser que tem dualidade, tem polaridades. Tem a polaridade Yang, que é o positivo, é o ação, é o fazer, é o quente, é o aspecto masculino. E o Yin, não é Ying, é Yin, tá? Sem um G no final. Yang tem G no final, Yin não tem. É o oposto, é o feminino, é o receber, é o frio, é o intuitivo, e o Yang é o mental. Então a gente está sempre equilibrando essas duas energias. Eu estou falando, então eu estou mais no aspecto Yang, vocês estão vindo, está mais no Yin, ouvir, receber. E aí, quando alguém coloca uma dúvida, a gente inverte, é isso, né? Então, nosso Ki tem essa polaridade. Né? A frequência que a gente se conecta no Reiki, que a palavra Reiki é o Rei, é uma frequência que não tem polaridade, não tem dualidade, tá? Então, Reiki, ou a gente acaba simplificando falando Reiki, Reiki significa isso, que é a nossa energia circulante, e o Rei, a gente acaba falando muitas vezes a energia universal, tá? A fonte criadora, a essência da própria vida. Sabendo que ela é a essência que precede uma manifestação física, tá? É a essência que precede a criação manifestada. Camiseta, parede, tudo tem dualidade. Tá? Então a gente se conecta, porque a gente é uma manifestação dessa essência, e flui pela gente para o outro para equilibrar. Tá? Um detalhe importante, quando a gente simplifica falando energia, mas ela não é uma vibração. Ela é o que precede a vibração, mas por falta de palavras, porque fica muito abstrato, a gente acaba falando energia universal. Tá? Então a gente se conecta dessa forma. E a gente entende, no Reiki e em outras terapias, que um distúrbio tem uma manifestação, primeiro, num aspecto espiritual, que é o mais sutil de todos, depois se manifesta num aspecto mental, nas emoções e no físico. Então, um exemplo muito simples, tá? Eu estou em casa de noite para dormir, e eu ouço um barulho. Minha mente vai entender um fato neutro, um barulho, como algo ruim. Será que tem alguém entrando em casa? Imediatamente eu gero uma emoção, que pode ser de medo, e eu vou ativar o meu chakra básico, que trabalha com medo, trabalha com as adrenais, vai liberar bastante adrenalina para eu ter uma reação de luta com alguém que está invadindo, ou eu fugir, uma reação de sobrevivência. Então, é um aspecto mental que quase ao mesmo tempo gerou uma emoção, que gerou uma resposta fisiológica física. E se eu tenho um padrão constante de medo de não conseguir fazer as coisas, medo de, sei lá, perder meu emprego, medo de não conseguir pagar minhas contas, medo disso, medo disso, medo disso, medo de morrer. Então, eu tenho uma liberação constante de adrenalina por conta de um desequilíbrio mental e emocional, e aí eu gero um desequilíbrio físico, tá? Por exemplo, rins, coluna, a minha musculatura fica toda contraída das costas, né? Então, pode afetar minha coluna, pode afetar os ossos, então a produção de células sanguíneas nos ossos longos, por conta do meu medo, por conta de um aspecto mental que gerou uma emoção, que gerou uma resposta física. Tudo bem? Quando acontece algo que a gente fica feliz, dá aquela sensação legal no peito, gostosa, e isso equilibra no sistema orgânico, vamos falar assim, a parte física, né? Tá bom? Então, a gente entende que os desequilíbrios físicos vêm de um desequilíbrio mental e emocional, e mais sutil ainda, espiritual, onde a gente está manifestando questões, propósitos, aprendizados, dificuldades para poder aprender e solucionar isso, tá? Então, o Reiki funciona dessa forma.
O Sui, o Mikao Sui, esse japonês, eles tinham essa preocupação de auxiliar os outros, que é muito do princípio do budismo, né? Que todos eles sejam felizes e livres do sofrimento e as causas do sofrimento. E ele estudou textos, foi passar por um período de meditação num monte chamado Monte Kurama, e ele tem esse insight do que fazer. E ele decide descer, durou 21 dias, do 21º para o 22º dia. Ele decide descer e ele acaba machucando o pé e põe as mãos, a dor passa, ele chutou uma pedra, o sangramento passa, ele vai fazer um de jejum, a filha do dono do local está com muita dor de dente, ele coloca as mãos e a dor cessa. Então ele percebe o que ele conseguiu se conectar, o que ele está fazendo. E ele começa a atender pessoas em situação de rua, ele monta uma clínica para atendimento profissional, e aí ele decide fazer um método para ensinar as pessoas a fazerem o que ele faz. Tá? Isso remonta ao começo de 1900, 1912, 14, o primeiro registro oficial do Reiki é 1922, mas a gente tem alguns relatos um pouquinho antes disso. Tá? Então, o Reiki funciona dessa forma. O profissional, o reikiano, ele se conecta com essa frequência, com a essência da vida, com a fonte, né? E muito através das mãos, a gente impõe as mãos, podendo ter contato ou não, e a gente vai equilibrando o sistema energético. E quando eu falo sistema energético, o sistema sutil está envolvendo já o aspecto espiritual, mental e emocional, que responde depois no físico, como se cristalizasse no físico. Tá? Mas, Ricardo, como essa parte sutil, ok, mas tem pessoas que falam, mas eu sou mais material. O que tem material disso? Como que eu sei que o Reiki funciona? Os relatos das pessoas que recebem Reiki e as pesquisas científicas. Se buscar a pesquisa científica no Google Academics, por exemplo, colocar Reiki vai aparecer um monte. E tem a publicação de uma pesquisa com dor, tá? Com extração de pré-molar. Já iam passar por extração de dente, então um grupo recebe só o analgésico e o outro grupo recebe o analgésico e Reiki. E o que constatou o grupo que recebeu Reiki teve um alívio de dor muito melhor do que o grupo que não recebeu. Eu estou dando um exemplo de uma pesquisa, né, científica. Tem diversas. Com dor tem muita pesquisa, com cicatrização tem muita pesquisa, com diminuição de efeitos colaterais de quimioterapia com pacientes oncológicos, tem muita pesquisa e é muito usada nos hospitais. Aqui em São Paulo tem 2 hospitais muito famosos, que é o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Eles usam com os pacientes oncológicos porque diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. Tem o Hospital John Hopkins, que também usa o Reiki com diversos efeitos positivos, ele inclusive ministram cursos lá. Eu fiz uma pesquisa num estudo de mestrado acadêmico na Faculdade de Medicina Veterinária da USP e constatei efeitos positivos também. Tem um outro Ricardo, que é o Ricardo Monesi, pesquisador da Unifesp. Ele tem várias pesquisas científicas com Reiki. A gente tem estudos de comprovação de efeito de Reiki à distância. Tá? Ele também estudou o efeito do Reiki à distância como resultado imediato. Eu envio o Reiki à distância, a gente aprende isso no curso de Reiki nível 2, a fazer Reiki à distância, e eu posso combinar com a pessoa de enviar em determinado momento, a pessoa para e ela vai receber isso. Hoje a gente consegue explicar isso quando eu fiz o curso de Reiki em 2003, não tinha muita explicação para o Reiki à distância. A gente sabe que funciona, mas não tinha como explicar muito. Hoje a gente sabe que a gente consegue explicar pelo princípio da física quântica, que é o princípio da não localidade. Não localidade são 2 pontos que se conectam imediatamente, como 2 fótons, dois átomos gerados ao mesmo tempo da mesma fonte, eles estarão sempre emaranhados. Quando num laboratório você estimula o outro automaticamente ele é estimulado sem ninguém fazer isso. Tá? E a gente entende que ninguém está separado, então estamos sempre emaranhados um com o outro. Por isso que a gente consegue fazer o Reiki à distância, que a gente aprende o Reiki nível 2. Tá? Não é só ler um livro e fazer. Então a gente consegue explicar isso. E o princípio da não continuidade. Não continuidade não é algo ao longo do tempo e espaço, é imediatamente. Ele transcende o tempo e espaço. Ele conecta 2 pontos. Tudo bem?